Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Leila, eu sou professora universitária para o curso de agronomia e eu tenho recebido muitas dúvidas de produtores sobre as plantas frutíferas que necessitam de outras plantas para a sua produção, tá? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Então, você sabia que algumas plantas frutíferas só produz frutos se tiver pelo menos mais uma planta da mesma espécie nas proximidades? Sim, isso acontece. Então, muitas pessoas que têm sítio ou que têm uma planta no quintal ou mesmo num vaso se queixam de que essas plantas nunca produzem. E o problema pode estar aí. Pode ser porque essa planta ela necessita de duas para polinização, tá? Isso aconteceu com algumas espécies de plantas frutíferas ao longo da evolução, né, que elas evoluíram de forma a desenvolver algum mecanismo que impede a autopolinização, porque a autopolinização vai dar origem a plantas mais uniformes, né, em altura, em estrutura, em relação à produtividade, resistência a doenças. Já as plantas que têm polinização cruzada, ou seja, o pólen de uma tem que fecundar a flor da outra planta, elas já desenvolvem características mais diferentes. Então, nem sempre as plantas têm a mesma altura. Algumas produzem mais, outras menos, algumas são mais ou menos resistentes a doenças. Isso é interessante para a espécie porque isso gera um mecanismo de sobrevivência. Então, se eu tenho plantas dentro da mesma espécie que são mais fracas ou mais fortes, né? As mais fortes sempre tem uma chance de sobrevivência bem maior, né? Então, a própria espécie, ela tem esse mecanismo para a própria sobrevivência, né? Então, isso acontece muito nas plantas frutíferas. Um exemplo clássico é o abacateiro. Nessa espécie, as partes masculinas e femininas da flor possuem diferença no tempo de amadurecimento, dificultando com isso a polinização. Aqui a gente vê flores de abacateiro. E essas flores, elas têm as duas partes, né? Tanto a parte feminina quanto a masculina na mesma flor. Então, a parte feminina, que é o estigma, ele fica bem aqui no centro. Então, essa parte branca, bem no centro da flor, com 3 lóbulos, né? Então, aqui tem a parte feminina, é onde o grão de pólen vai entrar. E essa parte amarelinha ao redor é a parte masculina, que são as anteras. Então, as anteras dessa mesma flor não conseguem liberar o pólen para fecundar essa mesma flor. Por quê? Porque existe uma diferença de tempo de abertura, de amadurecimento dessas partes, tá? Então, algumas variedades pertencem ao grupo A e outras variedades pertencem ao grupo B, no caso do abacate. Então, as variedades que pertencem ao grupo A, a flor ela vai se abrir 2 vezes. Em ambas as variedades, tanto o grupo A quanto o grupo B, as flores vão abrir e fechar, em tempos diferentes, em dias diferentes, tá? Então, a primeira abertura das variedades, das flores das variedades do grupo A, vão acontecer no período da manhã, né? A parte feminina dessas flores vão estar receptivas, mas as masculinas não vão estar. Então, elas vão fechar ao meio-dia e só vão abrir pela segunda vez na tarde do dia seguinte. Já as variedades do grupo B, a primeira abertura da flor vai acontecer depois do meio-dia e ela vai estar com a parte feminina receptiva e a masculina não, tá? E depois ela vai abrir na manhã seguinte e aí sim ela vai estar com a parte masculina madura e a feminina não,
tá? A feminina já vai ter passado. Então, aqui nessa tabela a gente consegue ver esse esquema direitinho. Então, as variedades do grupo A, elas vão estar com a parte feminina ativa na parte da manhã e na parte da tarde fechada, isso no primeiro dia. No grupo B, já é o contrário. Na parte da manhã, a flor vai estar fechada e na parte da tarde, a parte feminina vai estar ativa. No segundo dia, as variedades do grupo A vão estar com a flor fechada pela manhã e aberta a parte masculina da flor ativa. Enquanto no grupo B, no segundo dia, as variedades vão estar com a parte masculina ativa na parte da manhã e fechada à tarde. Esse fenômeno, gente, ele se chama dicogamia protogênica, que é uma diferença temporal, né, que a natureza criou para dificultar a polinização, a autopolinização e facilitar a polinização cruzada. Vocês devem estar curiosos para saberem quais são as variedades que pertencem ao grupo A e quais ao grupo B. Eu trouxe alguns exemplos, né, das variedades do grupo A. Nós temos Fortuna, Red, Ouro Verde, Fuerte, Haas, Pinkerton, Lembe Haas. E nós temos do grupo B, Geada, Galo, Quintal, Breda, Margarida, Zutano, Buena Esperança. Existem mais algumas variedades, né, pertencentes a cada grupo, mas aqui nós temos as mais comuns, as mais plantadas. Quanto de cada variedade eu tenho que produzir? Bom, se você está no seu quintal, você tem que ter pelo menos uma de cada. Se você tem uma produção comercial, é necessário escolher a sua variedade principal. Por exemplo, vamos imaginar que Fortuna seja a sua variedade principal. É Fortuna que você quer produzir em maior quantidade. E você tem que pegar pelo menos a cada 10 plantas de Fortuna, você tem que pegar uma do grupo B, que poderia ser o Geada, por exemplo. Então, a cada 10 plantas de Fortuna, uma de Geada. Ah, eu quero produzir Quintal. Tá, então, em cada 10 plantas de Quintal, que é do grupo B, você tem que pegar uma do grupo A, por exemplo, Haas. 10 plantas de Quintal, uma de Haas, tá? É sempre 1:10 a proporção. Além do abacateiro, há mais alguma frutífera que não produz fruto sozinha? Sim! Então, aqui nós temos outros exemplos. O abacaxizeiro. O abacaxizeiro é um caso à parte, né? Ele é autoincompatível, mas isso é desejável no caso do abacaxizeiro, porque ele não precisa de polinização para produzir frutos, né? Os frutos se desenvolvem por um fenômeno chamado de partenocarpia, por isso que ele não tem semente. Então, é desejável que ele tenha essa autoincompatibilidade, porque caso contrário ele teria semente. Se a gente produzir 2 variedades de abacaxi numa mesma área e eles vão florescer no mesmo momento, vai haver troca de pólen, vai haver produção de frutos com semente, e comercialmente isso não é viável. Nós temos também outros exemplos, o maracujazeiro, que não produz se tiver uma única planta, o cajueiro não produz se tiver uma única planta, assim como a macieira, carambola, castanha portuguesa, pitaia. Pitaia nós temos algumas variedades que produzem sozinhas, outras não, né? Então o produtor ele chama de autofértil, né? Mas na verdade são autógamas, né? Mas aquelas variedades que não precisam de outras para produzir, ele chama de autofértil. O nome correto é autógama. E mesmo que a planta ela tenha uma semi-incompatibilidade, ou seja, a autoincompatibilidade não é completa, essa troca de pólen entre diferentes variedades, ela sempre é positiva, tá? Porque isso aumenta o tamanho do fruto, né? Então, por isso, a gente deve preservar os insetos polinizadores, as abelhas, principalmente, porque elas fazem o
trabalho duro para nós, senão, caso contrário, a gente teria que fazer a polinização manual. Muitos produtores fazem essa polinização manual para aumentar a produtividade, por exemplo, em maracujazeiro, em pitaia mesmo, mas deixar por conta das abelhas, né, é muito mais interessante. Tá bom, gente? Então eu agradeço a atenção de vocês e peço para vocês seguir nós daqui da Agro aqui nas nossas redes sociais, tá? Visitar nossa página na internet, nosso blog, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco, tá bom? Um grande abraço!